segundo ano, tudo bem? Paixões da minha vida. Olha só, dia de hoje separou uma surpresa. Vim gravar a minha aula na sala de aula aqui na escola, né? Pra matar um pouquinho mais da saudade que eu tô de vocês. Eu já matei um pouquinho dessa saudade no dia do drive-thru, né? Eu matei só um pouquinho, porque assim, a gente teve que olhar de longe, não pôde abraçar, não pôde beijar, mas de longe a gente viu. Eu matei só um pouquinho. E hoje eu resolvi vir matar mais um pouquinho da saudade, gravando a minha aula na sala de aula. Aí é como se vocês estivessem aqui sentadinhos na minha frente, cada um no seu cantinho, esperando só o momento de me fazer as perguntas e que eu responder para a gente conversar sobre a aula bem legal. A nossa aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre o bairro e suas transformações, tá? O bairro e suas transformações. É o tema da nossa aula de hoje. Se vocês estivessem, aqui na sala de aula comigo, porque só fisicamente, né? Porque no coração eu tô vendo vocês todos aqui sentadinhos. Mas se vocês estivessem aqui na sala de aula comigo agora, eu ia começar a minha aula perguntando a vocês se vocês tinham uma ideia, assim, de como era a rua daqui da escola. A rua onde a escola foi construída, como ela era no tempo que seus pais eram crianças. Será que ela era do mesmo jeito? Provavelmente não, né? Provavelmente nem a escola existia ainda. Não existia, porque a escola tem 25 anos, vai fazer 26. Então nem o próprio prédio da escola existia ainda como era antes, como é agora. Existia com certeza uma casa, né? Onde alguém morava aqui na época, e depois esse prédio, que era a casa, se transformou no prédio da escola. Muita coisa com certeza mudou. Provavelmente a rua não era calçada ainda, né? Não era asfaltada. Podiam não existir tantas residências, assim, terem uma quantidade menor de residências. Poderia ser mais arborizada, assim, existir mais árvores, mais terrenos baldios, que são terrenos desocupados. Então, provavelmente, a rua não era do mesmo jeito. O local daqui da escola não era do mesmo jeito. Por que não ficou do mesmo jeito? Porque com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela foi sofrendo modificações. O progresso veio e foi modificando a rua aos poucos, o local aos poucos, e hoje ela é do jeito que é. Provavelmente daqui a 10 anos ela não será mais do mesmo jeito, ela já vai ter mudado mais algumas coisas e não vai ser mais igual. Então vai ficar na lembrança de vocês da infância, a rua da escola como ela é hoje, e daqui a 10 anos vocês vão lembrar, poxa, quando eu passar por aqui, poxa, eu estudei aqui, ó, nessa escola, quando eu era pequenininho eu estudei aqui. Mas ela tá tão diferente, ela cresceu, ela modificou. As tias talvez não sejam mais as mesmas, né? Algumas já tenham saído, outras sejam as mesmas, tenham permanecido. Mas vai ficar na lembrança de vocês aquela ideia de como era a escola há 10 anos atrás, né? Daqui a 10 anos. E como era a rua da escola há 10 anos atrás, vocês pensando daqui a 10 anos. Já vai ter se passado 10 anos, então vão ser lembranças da infância de vocês. Então, ainda falando sobre isso, eu separei alguns tópicos para a gente conversar com relação a essas mudanças. O primeiro tópico que Tia Gil separou, que acredito que vocês já ouviram falar, é o nosso Marco Zero. O nosso Marco Zero, que é um ponto turístico, o Marco Zero, é mais conhecido como Recife Antigo. Acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, se não teve a oportunidade de ir lá ainda. É um local muito bonito, realmente. É um dos pontos turísticos mais visitados aqui em Recife. É o nosso Recife Antigo. O nosso Recife Antigo fica situado lá no Cais do Apolo, no centro da cidade, né? No bairro de São José. Porém, ele sofreu muitas modificações com o passar dos anos. Muita coisa mudou, gente. Mas se vocês tiverem a oportunidade de ir lá hoje, algumas coisas ainda ficaram registradas naquele local.
algumas coisas assim não foram tiradas totalmente. Uma dessas coisas que não foram tiradas totalmente são os trilhos. Existem determinados pontos lá do Barco Zero que ainda tem a marcação dos trilhos. Por esses trilhos passavam antigamente os bondes. Os bondes eram um meio de transporte, não eram ônibus, eram bondes. Até em novelas de época a gente ainda vê bondes. O que são bondes? São tipo aqueles trenzinhos, mas eles não têm porta. Eles são todo aberto do lado, né? Nas laterais não tem porta, é aberto. E com os bancos grandes assim, em fileiras, né? Um banco atrás do outro. E só lá na frente é que tem um banco separado, que é do motorista. Mais atrás são bancos largos, né? Um atrás do outro, onde as pessoas iam sentadas ali só admirando a paisagem, né? Assim, passando. E ele andava sobre trilhos. Ele não andava na rua normal, não. Era sobre trilhos. Ele tinha aquele caminho que era só dele, só podia passar por aquele caminho. Porque ele só conseguia caminhar através dos trilhos. Então, uma dessas modificações foram os bondes que mudaram. Ficaram somente as marcações como lembranças e recordações. Outro tópico que eu separei para falar para vocês, ainda sobre o Marco Zero, era sobre os carros antigos. Os carros antigos, eles não eram como os automóveis hoje, que são Gol, Paraty, Fox, CrossFox, não. Eram carros mais antigos, geralmente chamados de Cadillacs, tá? Cadillacs eram os carros antigos, os modelos antigos, assim. Eram aqueles carros mais compridos, tinham uma roda decorativa atrás. Se vocês pesquisarem na internet fotos de Cadillacs, vocês vão ver. Tinham aqueles pneus decorativos atrás. O design, a estrutura dos carros era muito diferente do que é hoje. Assim, muito mais rústico, o que é rústico? Muito mais tradicional para a época, entende? Existiu até um tempo que para os carros pegarem, para eles começarem a andar, tinha uma alavanca na frente do carro, aí girava aquela alavanca, que era para poder o motor funcionar. Então era bem engraçado. A gente vê em filmes antigos, a gente ainda vê esse tipo de carro. Que para o motor funcionar, para o carro começar a andar, o motorista tinha que ir lá na frente, girar a alavanca, aí o motor começava a funcionar. Então ele voltava, entrava no carro e começava a guiar e fazer o seu percurso. Então os carros também mudaram muito, tá? Outra coisa que mudou muito também é com relação ao porto, né? Porque o porto de Recife também fica lá no Recife Antigo. Existem dois portos aqui em Pernambuco, que é o Porto de Recife e o Porto de Suape. O Porto de Recife, ele fica no Recife Antigo. E o Porto de Suape fica em Pojuca, né? Para o lado do Cabo de Santo Agostinho, bem para lá. Mas o Porto de Recife, como fica no Recife Antigo, no bairro do Recife Antigo, então os navios que atracavam naquela época no porto eram muito diferentes dos navios que atracam hoje. Eram navios mais antigos, os navios de hoje são mais modernos. Os navios até de turismo, que serviam de turismo, também eram aqueles navios antigos. Os navios modernos até piscina tem. Em alguns navios, até piscina a gente encontra no navio. Naquela época isso não existia. Então, os navios também que atracavam no porto, eles modificaram muito com o passar do tempo. Então, fez parte também da transformação do bairro. Porque se hoje a gente vai visitar Perdão, gente, eu tive que dar uma parada por conta do carro que passou. Se hoje a gente vai visitar o bairro do Recife Antigo e vai até lá onde os navios atracam, a gente vai perceber que os navios são diferentes e que isso também fez parte da transformação do bairro, porque faz parte do bairro do Recife Antigo, tá? Do bairro de São José. Então, outra coisa também que mudou muito, não foi somente com relação aos carros, os bondes, os trilhos, os navios que atracavam. É uma coisa chamada
Eu acho que vocês já ouviram falar. Patrimônio histórico. Tia Gil, o que são patrimônios históricos? Patrimônio histórico. Gente, patrimônios históricos são aquelas construções que mesmo com o passar do tempo, elas não podem ser modificadas, porque elas ficaram como herança daquele tempo passado e elas fazem parte do nosso bairro também. Então, lá no Recife Antigo existem muitas dessas construções. Elas não são, geralmente são museus, casas antigas também, que as pessoas ainda moram lá, quando não foram transformadas em outras coisas. As pessoas ainda moram lá. Em Olinda também tem muito disso. É patrimônio histórico, não pode mexer. Eu tenho uma amiga mesmo, que ela mora numa casa lá em Olinda. A casa dela faz parte do patrimônio histórico. Ela só pode modificar a casa dela por dentro. Mas a fachada, tá? A fachada, que é a frente da casa, ela não pode jamais ser modificada, porque ela faz parte do patrimônio histórico de Olinda. Então, o patrimônio histórico nada mais é do que isso. São construções antigas que não podem jamais ser modificadas, porque elas fazem parte da herança, da história daquele local. Então, se ela for modificada, a história fica sem lembrança nenhuma. Vai ficar as lembranças só por foto. E até mesmo por uma questão de turismo, por ser ponto turístico, essas construções elas têm que permanecer lá. Porque as pessoas que vêm de fora para visitar adoram essas coisas. Vão lá para visitar os patrimônios históricos. Até, tiram fotos, fazem selfies, né? Para ficar registrado aquele momento que visitou aquele local. Outras características também que mudaram com o passar do tempo, foram as vestimentas, que também faz parte da história do bairro, né? As vestimentas e os cortes de cabelo, que também fazem parte da história do bairro. Por que fazem parte? Porque naquela época, há anos atrás, as pessoas se vestiam de maneira diferente, né? As calças compridas eram outros modelos dos homens, eram aquelas bocas bem largas, que já não se usa mais hoje. Se usava muito camisa de xadrez, aquelas cores assim mais atrativas, aqueles xadrezes mais atrativos, os cortes de cabelo geralmente. Hoje até se usa mais, os homens tinham os cabelos maiores, né? Hoje também os homens gostam dos cabelos maiores. Mas naquela época era tradição. Os homens tinham o cabelo grande, porém não usavam amarrados, né? Hoje em dia os homens amarram, mas naquela época eles não usavam amarrados, gostavam dos cachos nos cabelos, que hoje em dia também os homens gostam. Então muita coisa mudou com o passar do tempo, mas muita coisa também permaneceu com o passar do tempo, até como herança. E outras coisas que eram daquela época hoje voltaram, como no caso do cabelo, e até algumas vestimentas também daquela época depois voltaram com o passar do tempo a fazer parte da moda, né? Como a gente chama hoje em dia. Então isso também fez parte da história do nosso bairro, porque tudo que compôs aquela época, no local onde a gente morava, faz parte da história daquele local, tá? E outra coisa também bem interessante eram as histórias contadas por nossos pais e nossos avós. Então, tia Gil, você tem muitas lembranças, meus avós contavam história da época que eles eram crianças, que eles eram adolescentes, que eram muito diferentes da minha época. Eles moraram no campo, né? Trabalhavam no campo, não conheciam televisão, nunca tinham ouvido falar em televisão, nunca tinham ouvido falar em telefone, jamais, nunca. Os fogões eram a lenha, que eles mesmos tinham que cortar a lenha, né, para fazer o fogo e cozinhar. As panelas não eram de aço inox, eram de barro, construídas. As panelas eram feitas por eles mesmos, né? Pegavam barro, derretiam, modelavam e botavam para secar, para depois cozinhar nelas. Então, muita coisa mudou. Mas as histórias eram bem legais. Eu mesmo adorava sentar na calçada da casa dos meus avós e passar horas eles me contando histórias da época que eles eram crianças, da época que eles eram adolescentes.
Mas isso também fez parte da história do local onde eles moraram. Né? Que com certeza hoje em dia não é mais igual, mudou muita coisa. Meus avós eram no interior de uma cidade chamada Afogados da Engazeira, que hoje está muito modificada, com certeza. Foi onde minha mãe nasceu, que também hoje está muito modificado. Então muita coisa vai mudando com o passar do tempo. Outra coisa interessante também que a gente poderia perguntar até aos nossos vizinhos é há quanto tempo eles moram no bairro que a gente mora. E o que foi que fez eles virem morar naquele local? Às vezes a pessoa morava em outro bairro e foi trabalhar num local que hoje o bairro que mora é mais próximo. Então eu vim morar aqui porque fica mais perto do meu trabalho atualmente. Então mudaram-se por isso. Há um local onde eu morava, o bairro onde eu morava, a minha casa era alugada. Mas hoje minha casa é própria, por isso que eu vim morar aqui. Eu comprei a casa aqui e vim morar aqui. Então, muitos fatores fazem com que as pessoas se mudem de um local para o outro. E, consequentemente, vão fazer parte agora da história daquele bairro que estão morando agora. Então, fizeram parte da história do bairro anterior e estão fazendo parte do bairro que estão morando agora, certo? Pequenos, lindos e tiazinho. E para fechar a nossa aulinha, né, eu trouxe 2 itens aqui para vocês verem que fazem parte também da história que modifica. Por exemplo, há um tempo atrás, os celulares eles eram assim. Não sei se vocês lembram. Ainda hoje existem aparelhos assim, de teclas, né? Não tem internet. Era só utilizado para ligar, para falar com as pessoas e mandar mensagem de texto. Não é o WhatsApp. Eram aquelas mensagens de textos mais antigas que foram quando começou com o celular. Depois o celular foi evoluindo e ficaram assim, e hoje tem até os mais modernos, que são os iPhones, né? Enfim, outros aparelhos bem mais modernos. Mas eu trouxe esses 2 para vocês verem também que com o passar do tempo, os aparelhos eletrônicos, eles também mudam, e essa mudança também faz parte do local onde a gente mora, porque antes as pessoas usavam esse celular, e hoje usam este modelo e muitos outros também que já são bem mais evoluídos e bem mais modernos, né? Outra coisa curiosa é que as pessoas colocam o nome dos seus estabelecimentos comerciais no seu próprio nome. Por exemplo, se a gente tivesse uma padaria, poderia colocar padaria da Gil, ou confecções da Gil, ou sorveteria da Gil, porque eu quis colocar no meu nome. Eu quis que o meu estabelecimento comercial tivesse o meu nome para fazer até uma referência a mim mesma. Então, às vezes, as pessoas escolhem por conta disso. E para finalizar a nossa aula, eu vou deixar uma perguntinha para vocês, que vocês podem gravar o áudio, tá? Para mim, respondendo essa pergunta. Vocês gostam mais do bairro de vocês, como ele era antes, quando vocês eram menorzinhos, ou como ele é agora? Vocês gostam mais como eles eram, como o bairro de vocês era antes, quando vocês eram menorzinhos, ou como ele é agora? Ou ele não mudou de jeito nenhum, ele tá do mesmo jeito? Eu quero essa resposta por áudio, tá? Vocês gravam um áudio e respondem essa perguntinha pra mim, certo? Beijo, amo vocês. Estou aqui na sala de aula, matando um pouco da minha saudade, mas ainda continuo com o coraçãozinho cheio de saudade. Beijo!